Hoje vou explicar o filme americano de comédia de ficção científica chamado Idiocracy. Spoilers! À frente, atenção e cuidado. A premissa do filme passa-se no ano de 2005. No início do filme, é narrado que a evolução humana está num ponto de viragem. A maioria das teorias de ficção científica prevê que o futuro dos humanos será mais avançado com pessoas mais inteligentes. Mas como os seres humanos já estão no topo da cadeia alimentar, a sua evolução para pior. As pessoas tornam-se mais burras com o tempo. Nestas condições, o bibliotecário do exército americano, Cabo Joe Bowers, é abordado pelos seus superiores que lhe propõem fazer parte de uma experiência importante. Joe, que tinha planeado ficar como bibliotecário até a reforma, fica aborrecido, mas tem de seguir as ordens. De seguida, somos levados para uma reunião privada entre alguns oficiais militares de alta patente. O general Collins apresenta suas ideias aos outros oficiais. Ele diz que os cientistas inventaram uma cápsula de hibernação humana e pode preservar os seres humanos durante um período de tempo indefinido. É para que os humanos possam preservar os seus melhores homens no seu auge e reanimá-los enquanto necessário. Escolheram o Joe para ser a primeira experiência de teste porque ele é o homem mais comum homem do exército e não tem família direta. Da mesma forma, também precisavam de uma mulher para a experiência, mas não tinham uma perfeita no exército. Por isso, Collins escolhe uma prostituta chamada Rita. Mostra aos oficiais fotografias dele e do agente de Rita, Wade, a festejar juntos, deixando toda a gente na sala desconfortável. Termina a apresentação dizendo que os sujeitos serão colocados nas cápsulas amanhã e que a experiência se prolongará por um ano, uma vez que a experiência é altamente confidencial. Os funcionários presentes na sala não estão autorizados a partilhar a informação com ninguém. No dia seguinte, Joe e Rita estão juntos numa sala de espera. Joe apresenta-se e pergunta a Rita de que sector ela é. Não querendo revelar que é prostituta, Rita diz que é pintora. Depois, ambos são colocados em soro e em 2 cápsulas de hibernação humana. Rita passa-se e tenta levantar-se, mas Joe garante-lhe que os cientistas sabem o que estão a fazer. Diz-lhe que só vão estar lá dentro durante um ano, por isso vai correr tudo bem. Finalmente, os 2 são selados dentro das cápsulas. No entanto, as coisas começam a correr mal quando o agente Collins é preso numa tentativa de prostituição. Juntamente com ele, Wade também é preso por ser o mestre de cerimônias de uma rede de prostituição. Por isso, agora não há ninguém para tomar conta das cápsulas de hibernação. Devido a um escândalo, a base militar é encerrada e o edifício onde se encontram as cápsulas é demolido. Joe e Rita ficam adormecidos na cápsula com o passar dos anos. Embora as coisas pareçam más para os 2, são ainda piores para a humanidade. Os seres humanos começam a ficar mais estúpidos a um ritmo assustador. O gráfico da inteligência média vai descendo com o tempo. Algumas pessoas têm grandes esperanças de que a engenharia genética e a ciência sejam capazes de corrigir esta tendência, mas os cientistas mais inteligentes do mundo estão a concentrar-se em experiências estúpidas como tentar reverter a queda de cabelo e prolongar as ereções. Entretanto, a população explode e a inteligência continua a diminuir até ao ano 2505. Durante todos estes anos, as pessoas não são capazes de resolver problemas humanos básicos como a eliminação do lixo. Assim, o lixo foi empilhado durante séculos sem qualquer plano. Isto cria a grande avalanche de lixo de 2505. E um dia, um enorme deslizamento de lixo faz com que a cápsula de hibernação do Joe acabe numa casa. Joe sai da cápsula tonto e confuso. A pessoa que está na casa chama-se Frito Pendejo. Frito ignora completamente um monte de lixo e um estranho em sua casa, e continua a ver programas estranhos na televisão. Só se levanta para pedir a Joe que não faça barulho. Vemos que o seu sofá também tem uma sanita para que ele não tenha de se levantar vezes sem conta. De seguida, atira Joe pela janela. O mundo exterior parece confuso para Joe e ele diz para si próprio que muita coisa mudou em apenas um ano. Mas mal sabe ele que entrou no ano 2505. Vê um grupo de pessoas na berma da estrada que fala em calão e grunhidos. Joe é capaz de os compreender, mas quando fala como se fosse normal, eles chamam-lhe calão e afastando. Confuso, Joe sente-se também tonto e decide ir a um hospital próximo. Lá,
dirige-se à recepção e diz-lhe que é do exército. A mulher não percebe nada e limita-se a carregar num dos muitos botões da secretária. Uma voz pede a Joe que se dirija à área de diagnóstico à direita. Confuso, vai beber água de um bebedouro, mas este fornece uma bebida energética chamada Brondol em vez de água. Quando Joe pergunta a um transante onde pode beber água, o homem ri-se de Joe por querer beber algo que se usa nas casas de banho. É revelado que toda a gente no mundo usa Brondol para tomar banho, beber e para as atividades diárias, enquanto a água só é usada nas casas de banho. Atividades diárias, enquanto a água só é utilizada nas casas de banho. Depois, vai para a área de diagnóstico, onde tem de colocar tampões na boca, no ouvido e no ânus. O profissional de saúde não combina os tampões que já tinha colocado em zonas específicas. Joe, enojado, termina o procedimento e é enviado a um médico. Enquanto espera, vê a data 2505 escrita numa revista, mas não a considera um erro de impressão. O médico chega e responde a todas as perguntas de Joe sobre a sua saúde com um coiso. Também declara Joe atrasado e pedir-lhe que pague uma taxa de 5 mil milhões de dólares. Nesse momento, Joe repara que na fatura está escrito 2505. Finalmente, apercebe-se de que esteve dentro da cápsula durante 500 anos. Joe quase não acredita e vai até a janela, mas fica surpreendido ao ver o estado atual da cidade. Os edifícios estão a desmoronar-se uns sobre os outros e alguns são mantidos juntos por cordas. Para além disso, a cidade está cheia de lixo. Entretanto, o médico passa-se porque Joe não tem uma tatuagem de cidadão no pulso. Joe entra em pânico e foge do hospital, enquanto o médico chama a polícia por não pagar as contas do hospital. Uma voz narra que Joe acordou num mundo em crise. A economia está em profundo abandono. Um grande poço de poeira devastou todas as reservas alimentares e o filme número 1 do país chama-se As. Ele vai ver o filme, que ganhou os Oscars e fica a olhar para o rabo de alguém durante 90 minutos seguidos. À noite, é detido por ser impossível de ser detectado e levado para um tribunal. Lá, ele dado um advogado que, por acaso, é Frito Pendejo. O tipo que Joe conheceu primeiro em 2505. Frito goza com ele, enquanto todos os presentes no tribunal se riem. Joe apresenta o seu caso de forma sensata e explica por que é que não pode ser visto. Mas os advogados e o juiz riem-se dele. Por fim, o juiz declara o culpado e condena-o à prisão. Entretanto, Rita também sai da cápsula e tenta contactar o seu empresário e namorada Prade. Não consegue, pois o telefone pede-lhe 2 mil dólares para o contactar. Nesse momento, é abordada por um homem que ela engana e recebe o dinheiro. Ao mesmo tempo, Joe é levado para um local de tatuagens automáticas, onde os cidadãos recebem uma tatuagem de identificação que os torna digitalizáveis. A máquina pergunta-lhe o nome, mas Joe começa a explicar que não tem a certeza do que se passa. O que está a acontecer? Por isso, a máquina lê o seu nome, como não tenho a certeza, e tatuar no seu pulso. As pessoas à sua volta também começam a chamar-lhe não tenho a certeza. De seguida, é levado para um teste de amplitude e de Kai e são-lhe feitas perguntas sobre adição básica. Joe responde corretamente a todas as perguntas e fica surpreendido ao ver que as pessoas à sua volta não são capazes de identificar formas. Depois disso, é levado para a prisão. Começa finalmente a aperceber-se de que toda a gente no mundo atual é estúpida. Por isso, diz ao guarda que é suposto sair da prisão hoje. O guarda estúpido deixa ir embora, mas os alarmes detectam que um preso fugiu e a polícia persegue-o pelas ruas. Joe consegue escapar-lhes e vai novamente para a casa do Frito. Ele acredita que alguém criou uma máquina do tempo nos últimos 500 anos e pede a ajuda de Frito para a conseguir. Frito não concorda em ajudar Joe, mas Joe engana-o dizendo que lhe dará 8 bilhões de dólares pela sua ajuda. Por fim, Frito revela que sabe onde está a máquina do tempo. Nesse momento, a polícia bate à porta à procura de Joe. Os dois fogem pela janela e dirigem-se para o museu. No caminho, encontram Rita, que continua a enganar o mesmo tipo. Rita entra no carro e teme que Upgrade venha à procura do dinheiro que lhe deve, ainda sem saber que ele já está morto. Enquanto conduzem, algo do lado de fora do carro analisa o pulso de Joe e a polícia é informada da sua localização. A bateria do carro acaba e eles saem do carro.
Logo a seguir, a polícia aproxima-se do carro e dispara contra ele. Logo, um grupo de pessoas junta-se a ele e começa a lutar. Joe, Frito e Rita fogem na esperança de chegar à máquina do tempo. Joe leva os dois para Costco, que é agora o centro de todos os negócios. Até afirma ter estudado direito na Costco. Enquanto esperam pelo metro, Rita vai à casa de banho. Antes de regressar, o pulso de Joe é acidentalmente digitalizado e todo o local é alertado para a presença de um criminoso. O metro chega e Frito entra nele, mas Joe espera por Rita para ser apanhado pela polícia. No entanto, desta vez, é levado para a Casa Branca em vez de para a prisão. Lá, um Joe confuso conhece o presidente Camacho e os seus secretários. Camacho goza com ele, dizendo que pensava que a cabeça de Joe seria maior porque ele é inteligente. Acontece que o teste de QI que Joe fez na prisão surpreendeu toda a gente, porque ele tinha o QI mais alto que alguma vez tinham visto. Assim, devido à sua inteligência, o presidente nomeia Joe como novo secretário do Interior. Para surpresa de Joe, também o declaram o homem mais inteligente do mundo. De seguida, todos vão à Casa dos Representantes, onde o presidente anuncia que os problemas da escassez de alimentos e da tempestade de poeira serão resolvidos pelo novo secretário do Interior. O senhor, não tenho a certeza. Ele também promete perdoar a pena de prisão de Joe se ele resolver o problema. Depois disso, realiza-se uma reunião do gabinete, onde os secretários pedem a Joe para dizer algo inteligente. Joe diz algumas palavras aleatórias e complicadas, fazendo-os acreditar que ele é, de facto, inteligente. Depois, Joe pede a Frito que desenhe um mapa da localização da máquina do tempo até distrair os secretárias. Mais tarde, levá-los a um campo onde é suposto haver plantações. Pedi-lhes também para irem buscar a Rita, porque talvez ela os possa ajudar com as colheitas. Agora, todos estão no campo onde Frito entrega secretamente o mapa a Joe. Ao mesmo tempo, Rita chega ao local. Joe leva-a à parte e planeia fugir com o mapa, mas o seu plano falha quando vê que o mapa de Frito é apenas uma linha. Depois, Joe apercebe-se de que as pessoas têm andado a regar as plantações com a bebida energética Brondle. Reúne o gabinete para começar a usar água, em vez de Brondle. Os secretários acham a sua ideia atroz. Então, em vez de argumentar com eles, diz-lhes simplesmente que consegue falar com as plantas e que elas querem água. Joe não sabe que a bebida energética provocou o desenvolvimento de sal no solo, o que matou as plantas e causou as tempestades de poeira. Assim, ele está de facto a resolver os seus problemas. Durante alguns dias, tudo corre como planeado. Mas, em breve, os CACs da bebida energética Brondle caem para zero, devido à diminuição da produção. Isto deixa metade da população no desemprego. A população revolta-se à porta da Casa Branca. As notícias anunciam que Joe é levado a tribunal por ter deixado as pessoas desempregadas. E é provado que é culpado, e é considerado culpado. É condenado a uma noite de reabilitação. No Novo Mundo, a reabilitação é quando um criminoso é perseguido por um grande caminhão numa arena, enquanto uma multidão de espectadores aplaude o caminhão. A reabilitação termina, na maior parte dos casos, com a morte do criminoso. Joe é levado para a arena, enquanto Rita regressa tristemente à Casa Branca, pronta para ir para a máquina do tempo com Frito. Para a máquina do tempo com Frito, a reabilitação é transmitida na televisão nacional. Joe é perseguido por um enorme peru assassino, enquanto conduz um pequeno carro. Nessa altura, Rita repara numa roseira a crescer lá fora. Ela percebe que a ideia de Joe de regar as plantas funcionou e pede a Frito para a levar para a arena. Ela planeia transmitir as colheitas na televisão para que o castigo de Joe seja perdoado. Entretanto, Joe continua a tentar salvar a sua vida do caminhão da morte. Rita chega lá a tempo e suborna um operador de câmera para ir com Frito e filmar as colheitas em crescimento. Depois, vai à sala de controlo e apodera-se do painel de controlo. Frito chega finalmente ao campo e filma as colheitas. O vídeo é transmitido no ecrã grande. Ao ver isto, o presidente Camacho salva Joe de ser morto e perdoar-lhe o castigo, fazendo com que a multidão irrompa em aplausos.